Aleluias, glória a Deus. Você sabe, meninas, que eu e você, nós temos um propósito. Cada uma de vocês tem um propósito que Deus colocou dentro de você. Quando Deus te criou, Ele te criou para uma missão. E essa missão, ela precisa de uma capacitação. Essa capacitação, ela vem através da unção, do poder do Espírito Santo de Deus. Se você quiser cumprir uma missão sem a unção do Espírito Santo, você não vai muito longe. Você pode ter conhecimento, você pode ter preparo, mas é a unção de Deus que habilita você. A unção de Deus que promove você. A unção de Deus te coloca no lugar certo, no tempo certo, na hora certa, para cumprir um propósito. E hoje nós vamos falar aqui no TED sobre ativadas para cumprir o seu propósito. E eu quero convidar aqui para estar comigo a querida Elaine Neves. Neves, te amo, vamos aplaudi-la. A Elaine faz parte da nossa casa e somos tão gratos ao Senhor pela vida dela, porque ela tem sido ativada para cumprir um propósito, amém? Quero convidar também a querida pastora Ruth Catala para estar aqui conosco, vamos aplaudi-la. Amém. Deus abençoe você, que linda, tão maravilhosa. Pode se assentar, meninas. Gente, eu sei que Deus, Ele é incrível, porque Ele capacita aquelas pessoas que Ele chamou. Então entenda algo, se Deus te chamou, Ele vai capacitar você. Para isso, você precisa mudar algumas coisas. Você precisa arrumar a casa, colocar as coisas no lugar, para que Deus então comece a agir na sua vida. E talvez você está aqui e fala, pastor, eu tenho um sonho, eu tenho um propósito, Deus me chamou, mas eu me sinto tão incapacitada. Eu quero te dizer que eu também sou essa pessoa, que a Elaine também é essa pessoa, que a pastora Ruth também é essa pessoa, que nós olhamos para nós mesmos e falamos, Deus, somente a tua presença, porque a unção de Deus, ela nos capacita. Amém? Você crê nisso? E eu quero declarar nesta tarde sobre a sua vida que essa unção alcança você e te impulsiona a cumprir o teu chamado. Amém? Glória a Deus. E eu quero então começar aqui direcionando uma pergunta para a pastora Ruth Catala. Pastora, o que inicialmente desperta em nós a busca pela ativação espiritual? E como podemos reconhecer esse chamado na nossa vida cotidiana? Graça e paz, mulheres! Glória a Deus. Graça e paz, pastora. Graça e paz, querida. É uma alegria estar aqui. Vamos lá. Que bom estar nessa conferência e poder entender a urgência que Deus tem para nos tirar do lugar em que estamos para o lugar que Ele deseja que estejamos. Exatamente. Deus é um Deus de movimento, Deus é um Deus de promoções e Deus é um Deus de estações.
E todas as vezes que Deus nos permite estar numa estação, a próxima é sempre melhor. Não importa os desafios. Então, dentro disso, o que faz com que nós possamos ser despertadas para uma ativação espiritual é uma fome. A ativação, ela surge a partir de uma fome, a partir de uma dor, a partir de uma necessidade, de uma lacuna. Porque veja que não estamos a falar de ativação profissional somente, não estamos a falar de uma ativação emocional somente, não. Estamos a falar de algo para a eternidade, uma ativação espiritual que aponta para um destino profético, aquele que já foi declarado pelo Senhor. Então, onde tem uma lacuna, ali é um caminho, é um terreno fértil para uma ativação espiritual. Porque Deus não nos ativa só para vivermos ativadas, não. Ele nos ativa para um propósito. Então isso, né? Dores, lacunas, escassez, necessidade, limitações, provocações nos ativam para esse propósito. E como é que eu posso identificar quando algo maior do que eu começa a me incomodar? Quando eu percebo que tem algo que não está como Deus deseja. E quando Deus me chama para o secreto e me dá uma missão, então eu começo a identificar, existe algo muito maior. É muito maior do que eu, não me deixa dormir. Jeremias vai dizer que há um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Quando isso acontecer, minha querida, você está sendo ativada para um propósito. Glória a Deus! Amém. Nós vamos continuar aí com essa conversa na segunda pergunta, mas eu quero direcionar aqui uma pergunta para Elaine. Nós estamos caminhando juntamente, né, nesse projeto, nesse propósito, e temos visto o quanto que ela tem sido ativada. Elaine, como foi o início do seu processo de descoberta do seu destino e propósito que você tem vivido em Deus? Olá, funcionou. Olá, mulheres, eu sou Elaine Naves. Bom, meninas, que alegria estar aqui, pastora Eliane, pastora Ruth Catala, que honra estar nessa mesa. Eu me sinto muito feliz e honrada nesta tarde. E falar de ativação profética para uma vocação, para um propósito, o início passa por essa ativação espiritual. Tudo hoje, quando eu olho a minha história de vida, tudo se encaixa, né? Por onde eu passei, a família que Deus me colocou, minha família de origem, todos os lugares que Deus me fez passar, as pessoas que eu me conectei, fez todo sentido para que hoje, né, eu pudesse estar vivendo esse processo rumo ao meu propósito. E esse início dessa descoberta foi justamente eu enxergar que tudo estava cooperando. E é como a pastora Ruth Catala falou, pastora Eliane, começa a queimar em nós um senso de indignação por aquilo que a gente vê. Então a gente vê algo acontecendo na sociedade, no nosso Brasil, na nossa cidade, e nós começamos a ficar incomodadas, né? Um senso de justiça social, um senso de levantar mulheres com um propósito definido em Deus, um senso de transformação social, emocional e espiritual no local onde Deus nos colocou. Então, quando eu comecei a perceber que isso estava queimando no meu coração e que eu estava Deus estava me conectando com pessoas certas, nos lugares certos, com propósitos parecidos com o meu, eu pude entender qual era o meu propósito. Eu estou caminhando nele. Eu estou no processo, porque eu acho que esse processo, a gente nunca sai dele, viu, gente? Nós estamos sempre em processo de aprendizado, mas eu estou caminhando nesse propósito. E hoje eu quero incentivá-las também a caminhar nesse propósito que Deus chamou para vocês a viver. Amém. Então nós entendemos que existe essa necessidade de fazer algo maior. Deus vai queimando algo dentro de nós. E independente de nós acharmos que estamos capacitados ou não, isso não interfere com essa fome de fazer algo. Essa fome, essa sede de querer ir além.
como a Elaine colocou ali, né, uma indignação. Uma vez o pastor Walter pregou a respeito disso, de nós estarmos indignados com algo que estamos de repente vivendo. E aí quando nós estamos indignados, nós então nos posicionamos. Porque sem posição não há mudança. Precisa passar pelo posicionamento. Então, pastora, a senhora falou muito bem. E nós vamos seguir aqui para a segunda pergunta. Porque nessa posição existe uma mudança. Então, quais são as práticas e disciplinas para ativação espiritual? Quais práticas ou disciplinas você considera eficazes para promover esta ativação? Muito bem. A questão da ativação, ela não começa conosco, ela começa em Deus. É muito importante nós entendermos que o mais interessado em nos ativar é o próprio Deus. Então, antes de nós sermos convidadas para uma conferência como essa, Deus já estava a clamar. Exato. Então, alguém ouviu um chamado, uma convocação. Esse fogo partiu de alguém. Isso. E é muito interessante que nós somos o método de Deus. E quando Deus nos usa, é tão poderoso que uma multidão vem atrás. E nunca tem a ver com as pessoas que nós vemos. Às vezes eu toco até pessoas que eu não sei que eu estou a tocar, só porque eu aceitei um chamado de ser ativada pelo Senhor. E eu costumo dizer que toda revolução coletiva em Deus começa com uma revolução individual. Quando nós olhamos para os pais da igreja, quando nós olhamos para a história da igreja, alguém em algum lugar, num vilarejo, numa família, um improvável, uma improvável, se levantou e sentiu-se tão incomodada e disse: do jeito que está, não pode ficar. A própria Bíblia está cheia de pessoas improváveis. E a história não acaba aqui. E nós somos esses próximos improváveis que Deus continua a usar para escrever histórias. Isso mesmo. E pastora, sabe por que são os improváveis que contam essa história? Porque o improvável, ele não tem muito, ele só tem Deus. Aleluia. E é essa pessoa que Deus tira lá do final da fila. Porque ele não tem muito. E ele é tão especial isso. Porque ele conhece o não ter. E por conhecer o que é não ter, tudo o que ele sempre teve é Deus. Então ele se agarra em Deus e ele não perde Deus de vista. Então não importa em que pedestal Deus o coloque, as coisas não tomam o seu coração. As práticas. Aleluia. O que te incomoda ao seu redor? O que te incomoda? Aí onde está o incômodo, aquilo que te incomoda está conectado com o seu chamado para uma ativação. Então você se sentiu incomodada? Perfeito. O que você vai fazer com esse incômodo? Essa conferência é mais para incomodar você. É para irritar você. É para te deixar tão chateada e entender que não importa o que você já viveu em Deus, ainda tem mais. Você ainda não viu nada, querida. Sabe nem nada, inocente. Você ainda não viu nada. Então, quando o Senhor te incomoda, primeiro, comece a perguntar. A primeira prática é essa, buscar intimidade com Ele. Comece a perguntar. Como? Em oração. Comece a buscar. Lembra que eu disse, o primeiro incomodado é Ele? Então Ele te ativa para que você sinta o incômodo dele e seja a resposta para o contexto em que você está. Então comece a perguntar. Porque não basta estar incomodado, é importante que você entenda como é que você vai resolver aquilo que te incomoda. Segundo, busque muita estratégia. Porque tem muita gente incomodada, sem unção, que tentou fazer algo e estragou. Deus não quer te usar para envergonhar o nome dele. Ele quer te usar para dar orgulho e promover o nome dele. Aleluia! Muito estudo, muita leitura. Mulheres, nós temos que ler. Você não pode sentir sono na hora de ler. Você não pode gostar de assistir o teu seriado preferido, os teus filmes, as tuas músicas e os teus ambientes, os teus momentos, mas na hora de leitura você diz que tem sono. Você fica com preguiça. Nós temos que ler, porque a leitura nos fala sobre o mundo, nos fala sobre os tempos, nos fala sobre os contextos. Quanto mais lemos a palavra e bons livros, nós vamos entender como orar e como buscar em Deus as estratégias exatas para responder aquilo que nos incomoda. E então, terminando, é importante que nos formemos. A pastora Eliane já falou disso.
Nós temos que estudar. Às vezes falamos do movimento feminista, mas eu sempre digo, estamos a reclamar do movimento feminista, mas essas mulheres leem muito, estudam muito, são doutoras, são mestres, são pós-graduadas. Quando muitas vezes nós, como mulheres cristãs, que temos toda a autoridade de governo para revolucionar, dizemos o quê? É pela fé, tem que orar, é pela fé, tem que orar. A fé não se move numa pessoa burra, me perdoem o termo. Aleluias! Elaine, ô, gente, o nosso tempo tá bom, não tá, gente? E o nosso tempo tá acabando já. Eu vou direcionar aqui essa última pergunta para a Elaine. Elaine, qual o conselho que você pode compartilhar com essas mulheres reais que buscam ativar o seu destino e descobrir o seu propósito? Deixe uma palavra para elas. Bom, meninas, o primeiro conselho que eu posso dar para vocês: fujam do ambiente da comparação. Não se comparem umas às outras. Nós somos únicas para o Senhor. E o propósito que Deus tem para vocês é único, assim como o propósito que Deus tem para mim é único. Vocês acham que eu já não entrei nessa armadilha da comparação? Sim, eu já entrei, mas hoje o Senhor me fez curada e liberta de toda comparação. E por isso eu me sinto livre, pastora Ruth, para viver o meu propósito. Você não se comparar a outra te faz livre para viver o seu propósito na sua plenitude. Então o que Deus tem para mim é único e o que Deus tem para você é única. E eu vou deixar uma frase para vocês que eu repito para mim todos os dias. E eu quero dizer para vocês assim: mulheres, vocês foram levantadas para esse tempo. Por isso, desfrutem da jornada e aprendam no processo. Amém? Aleluias, glória a Deus. Eu quero encerrar esse TED direcionando uma palavra aqui com uma pergunta para a pastora. E é algo que nós vivemos aqui, né? Como igreja, na cidade, é o nosso desejo, pastora, servir esta cidade. E a minha pergunta para você é a respeito disso. Impacto da ativação espiritual na comunidade e relacionamento. Como a nossa ativação espiritual influencia nossas relações e interações com a comunidade ao nosso redor. Porque o tempo todo, todos aqui da nossa igreja, ouve muito nós falarmos a respeito disso. Que nós vamos crescer, que nós vamos avançar e nós estamos expandindo, né? Crescendo a cada dia mais e as coisas têm fluído. Mas eu quero te perguntar como que essa ativação espiritual pode influenciar a nossa comunidade. Porque não depende só da pastora e do pastor. Tem uma igreja local, tem um exército que Deus está levantando. Como que esse exército, então, ele precisa se proceder? Muito bem. Quando você tem um projeto de vida, você se torna diferenciada. E nem precisa falar que você é diferenciada. Todas as pessoas olham e percebem, você é diferenciada. Então você se torna uma inspiração. Isso é o impacto da ativação espiritual. As pessoas querem viver como você, querem orar como você. As pessoas querem amar como você. Quando você começar a perceber isso, então o que vai acontecer? As tuas sementes estão a ser multiplicadas. Esse é o impacto da ativação. Você ver que através da tua transformação, outras pessoas estão a ser transformadas. Através da tua atitude. Mulheres, temos que ter atitude. Uma mulher ativada é uma mulher de atitude. Todas as mulheres ativadas na palavra, elas tiveram atitude para capturar a atenção de Jesus. Então, é isso que acontece. Quando você é ativada, você se torna uma inspiração. Deus multiplica as tuas sementes e as outras pessoas irão querer seguir o mesmo Cristo que você segue. E então uma avalanche espiritual vai acontecer. Aleluia! Glória a Deus, que nós possamos ser uma inspiração. A começar dentro da nossa casa, na nossa família, o primeiro lugar que nós precisamos ser essa inspiração, para que depois nós possamos então andar nas ruas de Uberlândia, inspirando essas pessoas, Ô, no nome de pastora, Jesus. é tão interessante que ontem eu cheguei
A inspiração, ela é tão interessante que nós não inspiramos com aquilo que nós postamos. Não é o nosso público mais que inspira do que o nosso secreto. A mesa lá atrás me inspirou. As meninas a dançarem me inspirou. Isso é um impacto da ativação. A forma como nós vestimos inspira. A maneira como você abraça inspira. O teu sorriso, a unha que você faz, a cabeleireira que cuida do teu cabelo. Olha, é tão interessante, não precisa de muito. Vou gravar versículos, vou fazer e tudo mais, vou fazer um MBA. Wait. Seja. E quando você for, você vai fazer. Aleluia! Eu queria continuar esse TED, mas não vai ser possível. Deixa eu abraçar essas mulheres lindas. Deus te abençoe. Muito obrigada. Foi tão maravilhosa. Obrigada, pastora. Gente, à noite ela estará conosco ministrando, hein? Vai preparando o seu coração, que nós vamos fazer o encerramento.